Um homem morto por uma tartaruga que caiu do céu. Um rei que morreu de tanto rir. Um inventor morto pela própria invenção, filmado ao vivo. Parece piada, mas todos esses casos aconteceram de verdade. A história da humanidade é repleta de desastres naturais e acidentes trágicos, mas algumas mortes foram tão absurdas que parecem ter saído de uma comédia. Inventores mortos pelas próprias invenções, reis que morreram de forma improváveis, gente que tomou decisões tão ruins que hoje são estudadas por historiadores. Hoje a gente vai contar 10 dessas histórias e todas realmente aconteceram de verdade. Se a gente ainda não se conhece, eu sou o Gustavo, esse é o Thiago e esse aqui é o Ciência Sem Jaleco. Se tá curtindo, já deixa o like que ajuda demais. E vamos começar com uma das histórias mais bizarras da antiguidade. O dramaturgo grego Aeschylus viveu entre aproximadamente 525 e 456 a.C. Segundo relatos antigos, um oráculo teria previsto que ele morreria por um objeto vindo do céu. Com medo de desabamentos, ele passou a evitar construções. Mas, segundo a tradição, uma águia confundiu sua cabeça careca com uma pedra e soltou uma tartaruga em cima dela para quebrar o casco. A tartaruga atingiu e ele morreu. Isso realmente aconteceu? Os historiadores discutem a veracidade do relato, mas a história atravessou mais de 2000 anos registrada por escritores antigos. Parece piada, mas existe um caso famoso atribuído ao rei Martim I de Aragão, que viveu entre 1356 e 1410. Segundo o cronista da época, o rei estava doente quando um bobo da corte contou uma piada. Ele começou a rir e não conseguiu parar. Pouco depois, teria sofrido um colapso fatal. É possível que o riso intenso tenha agravado a condição médica já existente, mas a história ficou famosa justamente pela ironia. Em 2020, o aventureiro americano Mike Hughes, conhecido como Mad Mike, construiu um foguete caseiro movido a vapor. O objetivo dele era subir aos céus para tentar observar a curvatura da Terra por conta própria. Durante o lançamento na Califórnia, o paraquedas se soltou prematuramente. O foguete perdeu a estabilidade e Hughes morreu no impacto. Especialistas tinham alertado várias vezes sobre os riscos. Diversos tratadores experientes já morreram após manusear serpentes extremamente venenosas sem os equipamentos adequados. Depois de anos sem acidentes, alguns desenvolveram excesso de confiança e bastou uma única mordida. A ciência chama isso de excesso de familiaridade. Quanto mais acostumados ficamos com o risco, mais tendemos a subestimá-lo. E olha que ainda falta a história mais absurda dessa lista. Se inscreve no canal e nos acompanhe até o final do vídeo. Segundo relatos da antiguidade, o filósofo grego Empédocles acreditava ser uma figura quase divina. A lenda conta que ele teria se lançado dentro do Monte Etna para desaparecer sem deixar vestígios e assim parecer imortal. O problema é que, segundo a história, uma de suas sandálias foi expelida pelo vulcão, acabando com qualquer mistério. Poucas ironias históricas são tão conhecidas como a de Franz Reichelt. No início do século XX, ele desenvolveu uma roupa paraquedas e acreditava que ela funcionaria perfeitamente. Em 4 de fevereiro de 1912, ele subiu na Torre Eiffel para fazer uma demonstração pública. O equipamento falhou completamente e foi tudo filmado. O vídeo ainda existe até hoje. Ao longo da história moderna, diversos turistas morreram tentando tirar fotos ou interagir com animais silvestres. O erro mais comum é confundir o tamanho, aparência e comportamento desses animais. A biologia explica: animais não enxergam selfies, não entendem intenções humanas e quando se sentem ameaçados, eles reagem. Competições absurdas já causaram diversas mortes. Uma das mais famosas aconteceu em 2007, quando um participante de um concurso de rádio bebeu enormes quantidades de águas num desafio para não ir ao banheiro. Ela sofreu intoxicação por água, uma condição real chamada hiponatremia. O excesso de água diluiu o sódio do organismo e pode ser fatal. Na década de 1990, o advogado canadense Gary Roy costumava demonstrar a resistência das janelas do prédio dele, correndo contra os vidros para mostrar que eram
extremamente fortes. A estratégia tinha funcionado várias vezes. Até que em uma dessas demonstrações, o vidro não quebrou, mas saiu inteiro da estrutura, levando Gary junto. Quando a gente analisa esses casos, percebe um padrão: excesso de confiança, subestimação de riscos, decisões impulsivas e ignorar alertas. Pesquisas mostram que gente frequentemente acredita que acidentes acontecem com os outros, não com a gente. Esse fenômeno é conhecido como viés do otimismo e já causou inúmeros acidentes ao longo da história. As mortes mais absurdas da história podem parecer engraçadas à primeira vista, mas muitas delas revelam algo importante sobre a natureza humana. Nossa tendência de superestimar nossas capacidades e ignorar riscos podem ter consequências inesperadas. E talvez essa seja a melhor lição. A ciência avança justamente porque aprendemos com os erros, inclusive os mais inacreditáveis. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Nos ajude a crescer mais e mais o canal Ciência Sem Jaleco. E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco tentamos explicar tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima!